Olá, eu sou a Aline Maciel, esse é o Sig Scheitel e nós somos a Mafagafos, uma companhia de criação e pesquisa com foco na cultura da infância. E esse é o projeto Escrituras e Oralidades, uma proposta de diálogo com profissionais de variados campos da literatura infantil e que pretende socializar pesquisas, experiências e produtos de interesse artístico e cultural. A proposta foi contemplada no edital da Fundação Catarinense de Cultura, SC Cultura em Sua Casa. Bom, hoje nós vamos conversar com o Consonante Duo, que é formado pela Liesa Neves e pelo Márcio Bicaco. O Márcio Bicaco, que também é integrante do GLIP, o Grupo Livre de Percussão. É professor de bateria, percussão, prática de conjunto e teoria musical. É bacharel em música pela Universidade Federal de Santa Maria e percussionista na Camerata de Florianópolis desde 2012. A Liesa Neves dedica-se a trabalhos artísticos que envolvem a narrativa em suas mais diferentes formas. Atua como contadora de histórias e atriz, declama poemas, escreve e organiza projetos. Publicou o livro Linhas e Tramas, Processo Criativo, Costura de Contos e Alinhavos sobre Contação de Histórias. O Consonante Duo foi formado em 2017 e propõe a experimentação da sonoridade da voz e dos instrumentos de forma harmônica. O primeiro espetáculo que eles produziram foi o Desata Nós, que foi um espetáculo adulto. Depois, em 2018, o duo criou o repertório infantil Sarau para Crianças Mal Comportadas. Em 2019, realizou a montagem O Som da História, que também está disponível em formato de áudio nas plataformas digitais. E em 2020, recentemente, estreou o trabalho Pequenos Estranhos, que é baseado no livro O Triste Fim do Pequeno Menino Ostra e Outras Histórias, do Tim Burton. Bom, hoje o nosso papo será sobre narrativas poéticas e musicais para crianças. Liesa, Márcio, bem-vindos. Obrigada. Tudo bom? Tudo jóia? Gente, Consoante Duo, vamos começar falando de poesia. Quando a gente pensa em poesia para crianças, logo vem à mente uma série de autores, especialmente os brasileiros, né? Cecília Meirelles, Pedro Bandeira, Vinícius de Moraes, Ruth Rocha, Manuel de Barros, a Tatiana Belink, Sérgio Caparelli, Rosana Murray, Léo Cunha e muitos outros. Apesar de toda essa produção de poesia para a infância, a gente percebe que essa linguagem é pouco trabalhada, pouco lida nas escolas com as crianças, especialmente as crianças menores, e também, eu acho que em casa, né, não é o gênero preferido para ler com as crianças. Como vocês veem essa questão e, mais especialmente, no que se refere aos trabalhos artísticos com poesia para crianças? Bom, eu acho que a linguagem da poesia, ela é pouco usufruída, não só no meio infantil, né? Os adultos leem pouca poesia. Só que eu acho que a poesia e a infância tem tudo a ver. A gente nunca teve questões, problemas, fazendo apresentações com conteúdo de poesia para criança. A gente não tem esse retorno da criança dizer, não entendi, ou isso aqui não... Porque a criança ela é muito mais liberta nesse sentido, né? Eu acho que toda criança ela tem um olhar poético para a vida, né? A criança tem isso. O jeito como ela observa o mundo, as pessoas, o jeito como ela expressa os seus sentimentos é muito poético. E a gente cresce e perde isso, né? Vem o mundo real aí com todas as exatas e todas as tabelas periódicas e raiz quadrada e CNDs e essas coisas sérias, e a gente para de ver o mundo de forma poética, né? E aí, quando a gente monta uma apresentação ou escreve um livro, enfim, produz um conteúdo de poesia para criança, acontece que entre esse conteúdo e a criança, a gente tem um adulto. E é ali no adulto que a coisa, às vezes, sabe, não, mas será? Acho que eles não vão entender. Acho que eles não vão gostar. Não, é difícil entender poesia, né? É o adulto que fala isso. Quando a gente apresenta para a criança,
a gente não tem esse tipo de comentário e de retorno. É nesse meio tempo ali, é o diretor da escola, os pais, os professores, enfim, quando chega no adulto, o adulto diz: acho que a criança não vai entender, porque ele mesmo não entende. Por que ele não entende? Porque ele cresceu e ele se afastou da poesia, ele se afastou do olhar poético para o mundo. Ele está com esse olhar da vida real, né? Das exatas, da coisa concreta. Então, o que parece muito abstrato para ele, ele acha que vai ser mais ainda para a criança. E não é, né? Então, para a gente é muito tranquilo assim fazer a apresentação para criança. A gente montou o primeiro espetáculo, né? O Consonante foi primeiro uma ideia para montar para adulto, até porque a gente vê muito essa necessidade também de levar poesia para o público adulto, exatamente por esse afastamento, né, que há na vida adulta da poesia. Então, a gente começou pensando em uma proposta para adulto. E aí a gente percebeu, em 2018, conversando com outras pessoas, tipo, por que não montar algo para público infantil, né? E aí, claro, a gente mergulhou nesses autores aí, muitos que vocês citaram, tem muita poesia boa para criança, e é um universo muito amplo, né? Porque os jogos de palavras, a sonoridade das palavras, é um universo que não tem fim. Então, é muito gostoso poder pesquisar poesia para criança, escolher esse repertório, né? E a gente também tem percebido que, geralmente, quando a gente apresenta para criança, agrada aos adultos também que estão assistindo. Então, de uma certa forma, né, de uma forma bem geral, a gente acredita que o trabalho bom, né, com boa poesia, com boa música, com uma qualidade de repertório, ele não tem essa distinção, né, de que isso vai agradar só criança ou só adulto. Então, normalmente os adultos, quando estão ali meio de carona, né, porque estão levando a criança para assistir, ou são os professores, acabam se encantando também por esse tipo de poesia infantil, que a gente até costuma dizer que a gente faz trabalho para a infância e não trabalho infantil, né? Então a gente foca na infância, mesmo que essa infância esteja aí numa pessoa de 60 anos, né? É para a infância dela que a gente quer comunicar. Sim, talvez a poesia mais chata seja a poesia de adulto, né? Eu não sei, porque na contação de histórias também isso acontece, né? Os adultos, e nos livros infantis também, nos livros para a infância, os livros que são bons, as histórias que são boas, não agradam só as crianças, né? Agradam também os adultos que estão com elas, ou que estão passando, as vovós e tudo mais. É interessante ver também como que o trabalho artístico, ele nos aproxima, né, dessas linguagens, assim. A gente vê trabalhos com música e poesia como o do Crianceiras, né, que fez com poemas do Manuel de Barros, do Mário Quintana, né. Então, esses poetas que são muito conhecidos, né, que têm essa poesia pensada na infância, né, talvez não para as crianças, né, mas pensada na infância, e outros aqui que a gente citou, né, e eles realmente, as apresentações artísticas, elas aproximam, né, os adultos e as crianças. Assim. O Manuel de Barros, eu acho que é um exemplo assim clássico, né, e genial, né, na obra dele, porque a obra dele não foi feita para crianças, né? Ela acabou sendo exatamente por causa desse olhar poético que ele cultivou até, né, os seus quase 90 anos, né, que isso é raro, um adulto passar, né, chegar nessa fase com esse olhar tão bonito, né, tão puro, com o olhar de uma criança, e ele escrevia só, né, fazia poesia, não tinha essa coisa de, para quem é? E acabou sendo compreendido e absorvido, né, e curtido pelo público infantil, porque, enfim, né, traz ali uma coisa muito singela de infância e propõe, né, essa brincadeira com as palavras, essa desconstrução, né, que eu acho que a criança faz o tempo todo da vida, né? Ela não segue ordens e, enfim, né, coisas que são
assim, postas, né, regras. Ela olha para o mundo e ela diz que a borboleta falou, por exemplo, né? Isso é uma visão poética do mundo, né? E o Manuel de Barros fez isso a vida toda, então a gente é super fã, assim, todos os nossos trabalhos têm alguma coisa do Manuel de Barros. Acho que é um poeta que realmente vale a pena, né? A gente sempre beber, né, dessa fonte, assim. É muito legal, assim, eu sempre, o que mais me admira, assim, na obra dele, pensa, nossa, como que pode, né, alguém que ficou adulto, olhar a vida desse jeito, né, olhar para uma formiga, né, fazendo o seu trajeto e puxar uma narrativa daquilo ali, um mundo inventado, né, e essas palavras que ele criou, né, ele criou palavras, e que a gente consegue entender, porque a poesia, né, tá aí para provar que é possível, né? O que a gente considera compreensão e interpretação, né? Então ele, nossa, escancara isso o tempo todo. Eu acho muito bonito o trabalho todo que ele fez e é um baita poeta. E até pensando nisso, né, falando nisso, eu vou passar aqui para uma segunda pergunta aqui para vocês. A gente percebe que logo quando as crianças começam a falar, a formar palavras, elas descobrem que a linguagem pode ser uma grande brincadeira, né? Com onomatopeia, com rima, com metáfora, com melodia, com ritmo, né? E daí, pensando nisso, e também em como que vocês utilizam a música no trabalho de vocês, né? Queria que vocês contassem um pouquinho sobre o processo de criar uma narrativa musical que dialoga, né, com a narrativa oral. Legal, eu vou falar então um pouquinho, aí eu vou voltar um pouco ali como começou com a ideia do duo, né? Quando a gente teve essa ideia, desde que a gente se conheceu, antes de montar, a gente já estava com essa ideia de trabalhar alguma coisa junto, com cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua área. Eu na música mais puxado da percussão, né? E a Liesa com poesia. Então, e na verdade a parte de poesia eu não estava muito, não conhecia muita coisa assim, né? E quando a gente montou, a gente pensou como fazer isso trabalhando principalmente a percussão, né? Que é a minha área, porque a gente vê muito trabalho enfim, de narrativa, poesia com violão, com violino, com gaita. E percussão a gente até, na época, deu uma pesquisada e não tinha visto nada nesse formato. Então, o primeiro desafio foi como fazer isso, né? E como tu falou, a questão do ritmo, né? Que toda palavra, quando você fala, tem ritmo. A gente está conversando, tem um ritmo aí. Então, a primeira ideia foi essa, sair procurando onde está o ritmo desse poema, onde está o ritmo dessa frase. E, além disso, trabalhar com a parte tímbrica, né? Que percussão tem isso. Na verdade, qualquer coisa pode ser percussão. Um bater de palma até uma panela, enfim. E no primeiro espetáculo que a gente fez, foi essa ideia. A gente pegou poemas que a Liesa já tinha e algumas ideias de melodias que eu tinha, e foi costurando isso. E fora isso, eu lembro que as primeiras poesias que a gente fez, eu pedi para a Liesa me dar o texto e depois gravar ele de algum jeito para eu escutar, e eu fui testando algumas coisas assim. Algumas ficaram desses testes que eu fiz e outras foram em ensaio, né? Que a gente viu, não está funcionando. Essa está funcionando e outras apareceram na hora. Tanto desse primeiro, teve coisas que apareceram na hora da apresentação, porque o que eu comecei a fazer foi ter uma estrutura em algumas de início e final, e no meio um pouco de improviso, né? Até para não deixar, para a gente também não ficar muito preso, que como é uma narrativa, se prender aquele padrão mais quadrado, né? Vamos dizer assim, ela vai ficar muito presa no falar, né? Então, tem algumas deixas, vai começar, pode entrar a fala. A partir disso, eu vou meio que trabalhando em cima do ritmo que ela está imprimindo naquela hora, porque pode ser que tenha um dia que ela vai falar essa poesia mais rápido,
ou mais lento, né? Então, basicamente foi isso. Isso falando do primeiro espetáculo, que era uma coisa mais para adulto. No caso vindo para o lado infantil, a percussão, além de tudo isso que eu falei, tem a questão visual que eu nunca vi tendo algum instrumento de percussão perto de alguma criança que ela não vá tocar ou não vá mexer. A questão visual também influencia e isso fascina muito. E com outro trabalho que eu tenho, que é o GLIP, antes disso a gente teve um projeto de músicas nas escolas, que é incrível, assim, porque a gente são 4 malucos ali com um monte de tambor, e a gente, pô, será que vai dar certo ou não? Uma música estritamente percussiva, sem pouca melodia. E a gente fazendo esses concertos e vendo que as crianças ficavam hipnotizadas por isso, então, bom, esse é o caminho que isso até ajuda, fica mais fácil de trabalhar. Então, nossa parte do projeto infantil fica muito fácil, porque qualquer coisa que você faz de efeito, tira uma caixinha, sacode, a criança fica, uou, o que está acontecendo, né? Sim. Eu eu acho que também para quem vai assistir aqui a nossa entrevista, né, você falar um pouquinho dos instrumentos que você mais utiliza, né? E que são muito variados, né, Márcio? Eu percebo que são desde instrumentos mais eruditos até, né, vocês tocam uma bola de basquete, você toca uma forma de pizza, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também dos instrumentos que você tem utilizado e pensado aí nos espetáculos de vocês. Legal. Então, como eu falei, dá para ter um caminhão, né? E essa ideia de ter tanta coisa, no caso do infantil, a gente viu que precisaria reduzir, para minha tristeza. Tipo, para não ter... Porque no adulto, no espetáculo adulto, eu coloquei o vibrafone, que é um instrumento que eu toco eu conheci dentro da universidade, na minha formação, é um instrumento de percussão de teclas. Tem um bumbo legueiro, tem pandeiro também, então basicamente esse era o set básico do espetáculo adulto, e disso alguns efeitos, né, com pratinhos, pratos, enfim. Taça, daí eu comecei também, nesse lado timbrístico, eu comecei a pensar um pouco desses não instrumentos, né? Como uma taça de água para fazer efeito, que mais? Dedal no vibrafone. Saiu um pouco esses 2 coloridos, os instrumentos e os não instrumentos, como a gente já falei que essa questão de percussão é muito ampla. Já no infantil, como a gente tinha aprovado um projeto que a gente estava indo toda semana, a gente pensou, putz, o vibrafone é um instrumento muito grande, toda semana, né, ter que carregar, enfim, a gente pensou, vamos sair bastante dessa ideia dos não instrumentos e trabalhar mais essa parte dos não instrumentos. Então, eu pensei nessa ideia de trabalhar isso no infantil, porque daí é mais divertido para as crianças ainda. Porque quando a gente apresenta, antes de tocar, mostra o pandeiro, o pandeiro, capoeira, já sabe. Aí quando vê, tu pega uma pedra, eles, como assim uma pedra? Né? Então isso começa também, além de todo o texto, que os textos super bacanas, essa parte do colorido de alguma coisa que eles têm em casa, um pente, tira um pente, tá, vai tocar com isso? Sim, vamos fazer um som aqui. Você pode fazer em casa. Chocalhos criados com tampinhas, né, com potinho de iogurte, você pode ter em casa. Então, também essa ideia de despertar neles que com qualquer coisa que eles têm em casa, eles podem fazer um som para infernizar os seus pais. E acho interessante, né, que ao mesmo tempo que a gente tem isso, né, as crianças se sentem mais próximas, né, porque elas reconhecem também aquele objeto que produz som, né, e com coisas que elas conhecem. E eu acho que também, né, não sei se você sente isso, né, mas traz um pouco essa liberdade, né? Que também acho que a poesia, no caso, para as crianças, também traz, né? Essa brincadeira com as palavras, essa brincadeira com as sonoridades, né? Acho que realmente dialoga bem, né? Uma com a outra, assim, a poesia e o som com objetos sonoros, né? Não o mesmo caso das bolas de basquete, né? Que tu falou que tem nesse espetáculo infantil o que a gente montou, a primeira coisa que começa com 2 bolas de basquete e a gente tocando no chão. Então as crianças, como assim?
Até é legal, porque antes de a gente entrar no palco, as bolas ficam paradas no palco, em cima, e sempre tem alguém, uma criancinha que vai lá, pega a bola e sobe com a bola, volta, cata a bola. Então é isso, é essa ideia de... Aí já teve vezes que eu saía do lugar que eu estava e dizia assim, não, tem que botar a bola ali no lugar, porque isso não é uma bola de basquete, instrumento. É um instrumento. Aí a criança ficava, hã? Sério, é um instrumento. Isso não é, parece, mas não é uma bola de basquete. Então é essa proposta, né, de desconstruir também, isso serve, esse objeto serve para tal coisa, no mundo real. No mundo poético, ele é outra, né, ele tem outra utilidade. Então, o Márcio toca triângulo, por exemplo, em vez de ter a varinha... O ferrinho pega um garfo. É um garfo. E de vez em quando falta um espetado no leso, assim, para... E as crianças ficam, como assim, então? O que você vai fazer com esse garfo? Vou tocar, é um instrumento, não é um garfo agora. Agora ele não é um garfo, é um instrumento. Sim. Então, essa ideia de levar também que eles se identificam. Se eu tenho na minha casa, eu posso tocar, né? É que parece tudo uma brincadeira, né? E é brincar muito... de tocar, e é mesmo. Brincar com as palavras, né? Tanto que nesse espetáculo, no Sarau para Crianças Mal Comportadas, o primeiro poema, ele propõe isso. Vamos brincar de poesia, né? É um jogo poético. Então, a gente está convidando eles a entrar nessa brincadeira com a gente. E eles participam também, né? A gente tem um momento, por exemplo, tem um poema da chuva, do guarda-chuva, da Rosana Rios, que a gente faz aquela brincadeira com eles de fazer assim, sabe? Que parece um monte de goteirinha. Então, eles tocam também, é uma percussão corporal, né? Tem palmas, tem várias coisas que eles também tocam com a gente. Então, é uma grande brincadeira mesmo, né? E isso que o Márcio falou antes também, do objeto também ser surpresa, né? De ser visual. Nesse espetáculo, a gente tem... Os cenários são 2 caixas de madeira que são vazadas, só que o vazado é para o fundo, né? Para o fundo do cenário. Então, quem olha de frente vê 2 blocos de madeira cru. Não é nem colorido. E a única coisa que está em cena no começo são as 2 bolas de basquete, do lado dos blocos. Os outros objetos, instrumentos e não instrumentos, saem de dentro desses blocos ao longo do espetáculo. Então, sempre tem essa surpresa, sabe? Tipo, que vem agora. Tirei, veio um pandeiro. Agora eu tirei, veio um garfo. Agora eu tirei, veio uma régua. A gente tem uma cena, por exemplo, que eu faço, boto um guarda-pó de professora, e que o poema sugere isso, né? A coisa de ensinar, assim, e o Márcio é o aluno, né? A gente brinca. E aí ele faz sons com instrumentos que são materiais escolares, né? Então ele faz uma batucada com a régua, com a caneta. Uma sineta, aquela sinetinha de recreio. Enfim, né? Com o ambiente da escola. Então a gente propõe aí que a criança dê uma infernizada nos seus professores. Né? Porque a gente tem que passar adiante, né? Eu posso até imaginar, né? O Márcio na sala de aula, batucando o tempo inteiro. Sempre. Toda sala de aula acho que tem, né? Tem, aquele aluno que desenha e o aluno que faz batucada, né? Com qualquer coisa. Caneta o tempo inteiro, então, né? Mas eu ia falar aqui, ó, acho que no fundo essa linguagem não é uma linguagem que a gente inventa para as crianças, é uma linguagem da infância que a gente se apropria e dialoga com elas, né? Que é a mesma coisa que que tinha falado antes, que com o tempo acaba se perdendo, né? Sim. Por que eu não posso tocar com uma caneta? Claro que hoje em dia isso você bota no YouTube, tem um monte, mas você no colégio está fazendo batucada com um monte de coisa. Você vai para uma escola, uma aula de música, às vezes é tirado isso de você. Não pode, né? E para a gente, assim, poder, né, exercitar isso, estar em cena, fazendo, né, declamando esses poemas, brincando com esses instrumentos e tudo mais, é um pretexto para a gente poder brincar, né, sendo que a gente é adulto. Sim, porque também isso faz parte, né, da nossa... É alimento para a gente também, né? Assim, a poesia é alimento para a alma, né? E a brincadeira com a música ainda... Melhor ainda, né? Melhor ainda. Lies e Márcio, no mais recente trabalho de vocês, o Pequenos Estranhos, vocês apostam num estilo bem peculiar, com os poemas do Tim Burton, que tem uma certa atmosfera sombria e falam dos pequenos sofrimentos das crianças.
Conte um pouco para a gente como é que foi o processo e como foi essa experiência que parece que vocês fizeram especialmente para vídeo. Foi. Bom, esse livro do Tim Burton eu comprei um pouquinho antes do início da pandemia, numa feirinha no centro de Floripa, de livros usados, e me chamou a atenção, assim, porque tem essa característica mesmo de ser não um tipo de poema que deixa a gente um pouco desconfortável também, né, com o que ele propõe. E aí eu comprei o livro, mas sem pretensão nenhuma, assim, sabe? Eu só achei legal e trouxe para casa. E aí, agora recentemente, a gente recebeu um convite da maratona virtual, né? Que era a Maratona Cultural, que esse ano foi virtual, para a gente, enfim, mandar um trabalho do Consonante para participar. E aí a gente, como tinha um tempo, né? A gente resolveu fazer algo novo. E aí veio a ideia de trabalhar com esses poemas. Ah, lembra, né? Aquele dia comprei, não foi à toa. E o livrinho tá ali, vamos ver se rola alguma coisa. E o Tim Burton, né, como cineasta, e na poesia dele também isso aparece, ele super propõe imagens, né? Ele é bem imagético, bem lúdico, né? Nessa questão de formação de conceitos e de imagens e de narrativa. Então, eu acho que isso é sempre muito atrativo para a criança, né? As crianças gostam dessa coisa meio sombria, meio fantasma, né? Essa coisa que a gente, como adulto, tende a tipo, será que isso, a criança vai gostar, vai entender, né? De novo. Mas normalmente eles têm uma atração, né? Por esse tipo de temática, assim, essa coisa do mistério, e não levam tão ao pé da letra, né? Como os adultos, assim. Por exemplo, tem um poema que fala que o menino morreu, né? E aí a alma dele vai para o céu e daí então ela vira um buraco na camada de ozônio, né? Porque ele era um menino veneno. Então, assim, né, para o adulto, às vezes, tipo, nossa, mas como assim? Falar em morte num poema infantil? E para a criança, eu acho que isso acaba passando muito metaforicamente, assim, né? Ela vai muito mais na ideia da transformação e do menino ser o menino veneno, né? De ele gostar de fumaça de escapamento e de cheiros de substâncias químicas e, né? Então, assim, essa desconstrução mesmo da vida real, né? Da vida cotidiana. Aí a gente resolveu brincar com isso, mas já que seria em formato vídeo, a gente também resolveu brincar com o audiovisual, né? Que não era a nossa praia, está sendo, né? Meio por obrigação, mas a gente está tendo que experimentar e a gente está descobrindo possibilidades dentro do audiovisual que o presencial não tem, né? Então, já que vamos fazer vídeo, então que tal a gente explorar, né, possibilidades que o vídeo tem? E aí foi o primeiro vídeo que o Márcio editou, então está sendo uma descoberta esse universo também. E com a função da pandemia também eu comecei a me aventurar não, né? Aprender a fazer essa parte de edição, porque para a gente é importante, para todo mundo que trabalha com arte. Nesse momento é isso, né? E não tinha ainda... Eu fiz algumas pequenas coisas em casa, assim, para testar, para aprender, né? Porque só com a mão na massa que se aprende. E quando surgiu a ideia dessa proposta, eu digo, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou editar o vídeo, vou ter que aprender, porque vou ter que entregar, e desse jeito vai ter que sair, o jeito que for vai sair, porque a gente vai ter que entregar o produto no fim, né? E então eu não sabia que o Tim Burton tinha esses poemas também, eu conheci com esse livrinho, e a ideia da parte de música, que não, na verdade, foi mais nesse vídeo acabou sendo mais efeitos do que música. Aí eu disse, cara, eu vou pirar com isso aqui agora. Aqui realmente eu não vou colocar instrumentos, né? Instrumentos tradicionais. Né? Vou usar o que veio na telha, o que eu achar que vai fazer sentido para esse
poema ou não. Então, ali tem uma... Lá na casa do pai da Liesa tem uma... Que a gente filmou lá em Brusque. Filmou lá em Brusque, de uma gamela de, sei lá, que é aquilo, sobremesa, sei lá. É um pote de é, sobremesa de vidro. Eu tenho um pouco, não sei se é um problema ou não. Porque eu tenho isso que eu tô sempre, aliás, pode falar bem, porque eu tô sempre, aonde eu tô encostando em coisas. Opa, olha que legal. Sabe? Já quebrou copo. E aí, bar, porque foi tocar com o garfo. Enfim, aí lá na casa do pai dela tinha essa gamela na mesa, eu passei e bati assim, putz, que som legal. Aí comecei a tocar, o que acontece se eu botar água dentro e tocar com a água dentro, né? Botei a água, toquei e vi que mudando, tocando e mexendo, a água ele mudava o tom, o timbre ali. Legal, esse vai ser um. Aí uma calota que eu achei, eu fui uma vez num ferro velho não, mentira, eu fui levar o meu carro no mecânico uma vez para arrumar e eu tava esperando lá no mecânico e daí tinha um lixão do lado do mecânico e um monte de ferro. E aí eu achei duas rodas de disco de freio de moto e eu comecei, putz, isso aqui tá muito legal esse som. Peguei, eu pedi pro cara, posso levar embora? Mas tá velho, vai fora, não vai funcionar a tua moto. Não é pra moto, não tem moto. Posso levar? Pode. Aí usei aquilo também. Não me pergunte mais nada, né? Deixa assim, porque não, né? Me deixa ser feliz. Deixa ser feliz com esses, assim. E uma pele de bateria, só a pele mesmo, não no tambor. Eu peguei a pele velha que eu tinha. Legal esse som, funciona. O que mais tem lá? Daí tem um instrumento que são os pratinhos meio indianos, assim, também só para dar uns efeitos. Isso. E aí o que eu fiz, além dessa parte de mais sonoplastia, né, não melodia, com isso, depois que eu editei o vídeo, eu fiquei achando que estava faltando alguma coisa entre os poemas e junto com esses efeitos. Aí eu editei umas partes de como se fosse sons eletrônicos, né? Um programa de edição ali, criei alguma coisa de eletrônico. Se tu escutar com fone, você percebe. Além dos instrumentos, tem os efeitos eletrônicos e tal, para dar esse colorido. Tem uma parte que fala do Super-Homem e do Batman, aí eu boto um efeito de passa. E o legal é que com isso eu fui aprendendo a fazer isso, né? Essa parte de edição e como que fazer esses efeitos, né? Que a gente, né? A gente começa a perceber também que o processo de edição também é uma narrativa. Né? Também tu constrói um jeito de narrar. Criativo, né? É um outro processo, né? Então abre também essa porta de tipo, eu posso criar por aqui também, não é só na hora de fazer, né? Porque a gente que veio do presencial, né? Nós que somos antigos, era isso, a gente preparava e, claro, apresentava com tudo que pode acontecer no ao vivo também, mas era momentâneo, né? E o vídeo não, o vídeo tu prepara, tem a pré-produção, né? Aí tu filma, aí tem coisas que vão funcionar, tem coisas que não vão dar certo, né? E aí depois na edição é como se tu começasse um outro trabalho. Não, porque tinha vai pegar uma massa ali e vai fazer outra coisa com ela. Essa parte bruta toda, né? De imagem e tal, os sons também, mexi até algum na pele da bateria, que eu falei da pele, eu botei efeitos junto nela, não dá para perceber muito, mas só para mudar um pouquinho também. Então tem esse lado também, que tu começa a ficar maluco com essa possibilidade, que fica viciante. Só que como a gente tinha um prazo para entregar, eu podia ter, sabe aquela coisa que pode dar para viajar mais, mas enfim, eu curti o resultado por ser o primeiro, assim, eu achei bem... E isso também ele fez com a cor, né? Porque a gente tinha essa atmosfera sombria. Então rolou uma maquiagem, né? E tal, uma luz. Mas já uma boa caracterização, né? Mas quando foi na hora de editar, que deu para mexer nas cores e deixar a pele mais pálida, meio esverdeada, meio azulada, cara, daí tu vê assim, nem precisava ter pensado muito na maquiagem. O mundo que, cara, dá para fazer ali, sabe? Fica ali, o vídeo a gente filmou, sei lá, no fim de semana, eu comecei a editar na terça para entregar na sexta. E, assim, além de ter todo esse tempo de aprender e mexer, se tivesse um mês, eu estaria mexendo nele até agora, porque daí foi como eu lembro, vai fazer isso aqui, olha que legal esse efeito, descobre um efeito novo, né? Então,
o legal do prazo é isso, porque tu tem que entregar e tá, legal, não viaja muito, resolve e entrega. Sim, abre muita possibilidade, né? Quando a gente vai deixar o link aqui do vídeo que está no YouTube, né, no canal de vocês, YouTube, deixar para quem quiser conferir, né? E os outros trabalhos também, claro. Mas eu me lembro que quando eu estava assistindo, né, na estreia, estava assistindo com a Luana, né? A Luana está com 4 anos. E ela assistindo e ela comentava, né? Mas como que ele some e ela aparece? No vídeo, Porque né, ela vocês sabia dois. que era uma coisa que estava acontecendo ao vivo, ou seja, o evento estava acontecendo ao vivo, né? A gente está falando aqui da maratona virtual, mas então ela ficou encucada, né? Como que então esse jogo, né? Que é de fantasmas, assim, né? Que um aparece fade in e fade out de um e de outro, né? Então, e isso ficou ali, foi o comentário dela, assim, né? Basicamente. E isso é uma coisa que o audiovisual permite, né? Ao vivo tu não tem como fazer isso, então a gente faz outras coisas que são legais, né? E no vídeo a gente faz coisas que são legais de vídeo. O gelo seco, a gente fez uma brincadeira com os bonecos também, assim, meio stop motion, né? De eles também mudarem de lugar, manter a câmera parada. Então, tem tanta coisa que é uma brincadeira também, é brincar com a imagem, né? Com a foto que se movimenta, né? Que é muito legal também, é uma linguagem também muito mágica, né? Do audiovisual. Então, está sendo uma experimentação, assim, também trazer, né, a poesia da imagem, né? Exatamente, era isso que eu ia dizer. Conversa muito com a poesia, com a brincadeira, com a sonoridade, né? Com isso tudo que a gente vinha falando, né? Que é esse trabalho de narrativa poética e musical também, né? Gente, para a gente encerrar aqui o nosso papo, a gente queria que vocês citassem alguns poetas, alguns músicos que têm inspirado aí vocês nos trabalhos da Consonante Duo, ou poetas que vocês, né, vem utilizando aí nos espetáculos, para a gente se inspirar aqui também e conhecer. Eu falo um pouquinho da música. Bom, eu já falei no início do Manuel de Barros, né? Que eu acho que é inspirador para qualquer coisa, né? Não só para trabalho, mas para qualquer coisa. E eu gosto muito do Mário Quintana também, por esse olhar também muito peculiar, muito puro, né? Em cima de algumas coisas. Enfim, vocês citaram vários aí no início que a gente trabalha, que a gente se inspira. E às vezes não é um poema ou um poeta exatamente, né, que nos inspira. Às vezes é uma ideia poética, né? Uma proposta, tipo o Tim Burton, eu não pensaria nele como um poeta que me inspira, mas o ambiente, a atmosfera do que ele produz como cineasta e depois fui descobrir como poeta, me tocou em algum ponto, assim, me atraiu, sabe? Então, às vezes é uma ideia mesmo, né? Mas, no geral, eu acho que é essa coisa de brincar com as palavras mesmo, assim, essa proposta de jogo sonoro, porque também a gente está, né? O que eu faço é trabalhar a poesia falada, né? Que é diferente da poesia escrita, assim, ela chega de outra forma pro destinatário, né? Então, para mim, importa muito essa sonoridade, como a minha voz, o meu jeito de falar vai combinar com essas palavras, assim, como isso vai chegar para as pessoas. Legal. E na questão da música, vou citar, puxar para minha brasa, percussionistas, assim, de compositores mais recentes, né? Tem um cara que me inspira muito, que foi meu professor, enfim, que é o Ney Rosauro. O trabalho dele me inspira muito. E ele trabalha muito com melodias de vibrafone, enfim. E ele não tem um trabalho de percussão e poesia ou tal, mas a questão de timbres, né? De toda essa parte que a gente falou antes dos instrumentos de percussão. Outro grupo que foi também, que é uma inspiração que eu sou apaixonado, é o Stomp, que é um grupo de, né, percussão corporal, enfim, com objetos, as bolas de basquete. Eu não vou dizer que eu
criei, porque eu suguei dali mesmo, assim, não, é isso. Vou olhar como é que os caras fazem, vamos usar, vamos assistir, vamos fazer. Porque eles são demais, assim, quem não conhece tem muita coisa no YouTube deles. E acho que esses dois são... É um universo gigante, né? Se começar a listar aqui, a gente tem que fazer tem mais aquele que tu vê de vez em quando, aquele malucão lá, o John Cage, que é de Ah, percussão. Gente, que coisa tem, louca, né? aí, bom, esses compositores, ele não é um compositor de percussão, mas é um super Mas faz compositor que coisa ele com trabalha água, muito, ele trabalha nossa. né, com toda a parte de timbre, silêncio, né, que ele trabalha silêncio, né, ele trabalha com esse jogo de silêncio e som, enfim. Então eu citaria, já que a Lisa falou, esses três: John Cage, Ney Rosauro e o Stomp. Muito legais, muito legais. Queridos, a gente queria muito agradecer por vocês terem aceitado o nosso convite aqui para a gente bater esse papo, a gente adorou. Ficaríamos aí horas conversando. Assunto tem. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Bom, a gente que agradece, obrigado pelo convite também, e a gente vai se falando. Quando der uma acalmada, a gente bota esse papo com um café. Certamente. Valeu, obrigada, Aline, Sig. Valeu. E seguimos aí com os nossos trabalhos para a infância, né? Cada vez mais importante, eu acho, e se adaptando também, né, às novas possibilidades. Com certeza. Parabéns sempre pelo trabalho de vocês. Valeu. Obrigado, até. Esse é o projeto Escrituras e Oralidades, uma proposta de diálogo com profissionais de variados campos da literatura infantil. Pretende socializar pesquisas, experiências e produtos de interesse artístico e cultural. Hoje nós conversamos com o consoante duo Liesa Neves e Márcio Bicaco sobre narrativas poéticas e musicais para crianças. Bom, e você pode acompanhar as outras entrevistas que a gente fez no canal do YouTube e também no Instagram da Mafagatos. Muito obrigada e até uma próxima.